Sejam muito bem-vindos ao Tsubia Gunner, eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre essa vitória importantíssima que o Arsenal conseguiu na primeira rodada da Premier League em cima do Bilbao. Vambora! E antes de falar do jogo em si, eu vou falar da arbitragem, tá? Eu vou aproveitar que a gente ganhou esse jogo só pra quando acontecer esse tipo de coisa vocês não falarem que eu tô reclamando só porque, sei lá, o Arsenal perdeu ou coisa do tipo. Cara, foi uma arbitragem terrível, tá? Muito ruim. Deu um cartão amarelo pro Rice por uma falta normal. Se você tá acostumado a ver Premier League, cara, aquilo não seria amarelo nunca. Errou impedimento, qualquer coisinha era falta. E teve um lance aos 58. Como que o Paredes do Bilbao não tomou um cartão amarelo naquele lance? Ele abraçou o Timber. Abraçou. E não foi nada. É falta pra cartão. Mas enfim. Vamos pro jogo. Começando pela escalação. Foi a mesma escalação do time que começou contra o Forest, com a diferença do Merino no lugar do Odegaard. Mas eu queria que ele tivesse soltado mais esse time, tá? Eu queria que ele tivesse entrado com o Trossard na esquerda e com o Eze de 10. Acabou que no final das contas deu certo, né? A gente ganhou o jogo e o Merino jogou bem, então deu tudo certo. Aí temos boas notícias. Saliba e Norgard no banco. Olha que legal. E olha, começamos o jogo bem devagar, tá? A gente quase não conseguiu sair do nosso campo. O Bilbao pressiona muito bem, forçando demais erros de passe. A gente tentava virar a bola e errava. Cara, Bilbao muito melhor do que eu esperava. A gente demorou 20 minutos para criar uma boa chance e foi uma boa chance. O Madueke, que também foi muito bem de novo no jogo, veio tentando infiltrar a defesa pela direita, né? Aí ele perdeu a bola, o zagueiro deu uma vacilada, o Timber pressionou, tirou a bola, passou para o Madueke e nessa ele ia rolando pro Eze e o zagueiro cortou, cara, quase o primeiro gol do Eze com a camisa do Arsenal. O Gyökeres estava bem, tá? Conseguiu algumas arrancadas ali naquele estilo dele. Teve uma até que ele recebeu um passe antes do meio do campo, correu, mas eu vi um vídeo do nosso rei, Thierry Henry, comentando sobre esse lance e eu concordo. Ele deveria ter pegado a bola e corrido em direção ao gol. Ele correu meio que reto, só que ele tava muito de lado, sabe, pro gol. E aí na hora que ele chutou, acabou não levando tanto perigo pro gol do Bilbao. Mas foi um bom lance, foi um bom lance. É um dos momentos que mostra o que a gente pode esperar do Gyökeres quando ele consegue fazer a jogada dele, né? A jogada que ele fazia lá no Sporting. Mas assim, no geral ele tava muito perigoso nessas transições, sabe? E teve um lance, cara, ele deu um peixinho, né? Mergulhou na bola e acabou errando o gol. Mas assim, jogou bem. Jogou melhor do que ele tem jogado nos primeiros tempos, né? Os gols dele saíram todos no segundo tempo até agora. Mas eu gostei dele no primeiro tempo. E o Madueke, de novo, destaque do ataque, tá? Pra mim, dos três que iniciaram o jogo, foi o melhor. Foi o melhor de novo. A gente demorou pra começar a acionar ele, né? Como eu disse, a gente teve a primeira grande chance aos 20 minutos. Mas quando a gente começou a encontrar mais ele, gente, ele continuou na mesma pegada lá do jogo contra o Forest, tá? Infernizando a defesa, enchendo o saco do lateral, tentando entrar na área o tempo todo. Perdeu algumas bolas? Perdeu, mas isso faz parte. O que me irritava, às vezes, no time, era que a gente nem tentava, sabe, esse tipo de jogada. E muito legal ver ele sendo esse agente do caos, junto com o Eze, né? O Eze mais técnico, ele mais na correria e tentando uns dribles, mas o Eze, de novo, não foi tão acionado no jogo, tava meio fora do jogo hoje. E a vontade de fazer gol era tanta que aos 30 o Gabriel e o Gyökeres subiram os dois de cabeça e acabaram dividindo ali, até cortou a cabeça do Gyökeres, teve que ser atendido em campo ali. Faltou um pouquinho de comunicação ali, né? Eu acho que a bola tava até melhor pro Gabriel do que pro Gyökeres. Mas olha, o Bilbao me surpreendeu, principalmente nesse primeiro tempo, tá? Aliás, se tiver alguém aí que manja de La Liga, eles jogam sempre assim? Porque, cara, que time cascudo, time chato, o tempo inteiro mordendo, não dava um segundo de respiro para os jogadores do Arsenal. Foi complicado jogar contra os caras. O segundo tempo começa e o Madueke segue sendo a nossa maior ameaça ao gol do Bilbao. E ele quase fez um gol aos 51, veio correndo pela direita, levou fácil o lateral deles. E aí, eu não sei se ele tentou cruzar. Eu acho que ele tentou cruzar, tá? Mas a bola acabou indo pro gol, assim. O Nai Simon fez uma defesa boa, mas foi muito perigoso o lance. O Gyökeres perdeu outra chance de cabeça
Só que nessa eu acho que ele viu que não ia ter muita força pra direcionar pro gol, aí ele tentou ajeitar pro meio, e aí não tinha ninguém, né? Porque era pra ele estar no meio, né? Aí ele ajeitou a bola pro meio e não deu em nada. Mas assim, melhoramos muito no segundo tempo. Conseguimos fazer mais triangulações, conseguimos respirar mais, né? Porque o primeiro tempo foi um sufoco do Bilbao. Não no sentido de criação de chances, né? Porque eles não tiveram tantas chances claras, mas nesse sentido de morder, sabe? De roubar a bola, de pressionar. Melhoramos, mas mesmo assim o Bilbao não desistiu do estilo de jogo deles, tá? Continuou mordendo, só que com um pouco menos de intensidade, porque não tem como você sustentar esse tipo de jogo desde o primeiro minuto até o final. Aos 64, o Gyökeres saiu para entrar o Trossard, né? E aí o Merino foi fazer aquele papel dele de falso 9 e eu esperava que o Eze fizesse o papel mais de 10, mas nem deu tempo, porque, como eu disse, né? A gente não tava muito confortável com a bola. O pior é que assim que o Merino foi para a posição de falso 9, ele quase fez um gol de cabeça, cara. Eu acho que a posição mais favorável dele é essa de falso 9. Parecido com o que o Havertz faz, sabe? E ó, mesmo eu falando bem do Gyökeres, se você avaliar o jogo inteiro, ele não foi tão bem, né? Tudo bem, ele tentou, mas isso ele sempre faz. Só que ele não acertou nada hoje. Aí aos 70, eu quase gritei aqui com o meu celular, tava vendo pela HBO, e quando eu vi que ia sair o Eze pra entrar o Martinelli, cara, não tira o Eze. Mas pra calar minha boca, não deu nem um minuto, eu acho, em campo. O Martinelli já foi lançado por um passe muito bom do Trossard. E naquela jogada clássica do Martinelli das antigas, ele foi em direção ao gol, finalizou mal. Eu achei que o Unai Simon falhou no gol, mas não importa. Gol é gol, Martinelli, nunca critiquei, hein? Nunca falei mal. Mas, gente, que bom que ele fez esse gol, né? Tava precisando muito disso. Tomara que continue. Tanto que aos 86 ele fez aquela jogada clássica pela esquerda. Passou pelo lateral, finalmente passou pelo lateral. Aí ele viu o Trossard, tocou pro Trossard demorou, mas finalizou e fez o segundo gol. Ou seja, os dois substitutos entraram e mudaram o jogo. E vai virar bordão do canal isso, né? Temos elenco. Gente, temos elenco. Os dois do banco fizeram a diferença. Os dois, cada um com um gol e uma assistência. Bom, além dos dois, os destaques do jogo foram Madueke. Jogou muito de novo, tá? Infernizou a defesa dos caras. Jogou muito com as possibilidades que a gente tinha, né? Mas jogou bem. Mosquera, gente. Mostrando uma maturidade, uma calma absurdos, tá? Pra um cara de 21 anos. Eu não sei mais o que dizer do Mosquera, pra falar a real, assim. Jogadoraço. A gente tem um jogadoraço. Eu acho que já é realidade. Mesmo que seja começo de temporada, tá? Tá jogando demais. Não estamos sentindo falta do Saliba. Olha o tamanho disso. E o Zubimendi também. Segue jogando bem, dando passes excelentes de longa distância. Jogadoraço também. E ó, eu vou aproveitar para falar bem do Arteta. Vamos lá. Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Se você parar pra pensar, foram as substituições que quebraram o sistema do Bilbao. Porque o sistema de marcação dele estava encaixado no nosso tipo de jogo. E aí quando você tira um cara de criação e coloca um de velocidade, que foi o caso do Martinelli entrando no lugar do Eze, cara, isso deu uma bagunçada ali no sistema deles, que tava encaixadinho, né, no nosso jogo. A gente não tava conseguindo fazer muita coisa. Só que eu não esperava funcionar tão rápido, né? Funcionou rápido demais. E aí quebrou completamente eles, né? E assim, é fácil falar depois do fato ocorrido, né? Mas o sistema que ele entrou, que eu critiquei, né, a escalação, deu muito certo. A gente conseguiu se segurar bem, né? Porque o Bilbao, como eu disse, veio com ímpeto, veio enchendo o saco do nosso time, mas eu acho que a cadência que o Merino traz pro meio ajudou a gente a dar uma esfriada nessa vontade toda que o Bilbao veio pra cima da gente. E assim, na maioria do tempo, a gente conseguiu bloquear tudo que o Bilbao tentava. Então, querendo ou não, funcionou o sistema do Arteta. Além disso, foi cirúrgico nas substituições, né? Pô, ele colocar os caras e os dois caras acabarem com o jogo, não tem o que fazer. De novo, se eu fosse dar nota aqui, era 10/10 pro Arteta hoje. Ele pode não ser o técnico perfeito, tá? Mas o cara é bom, não tem como negar. E eu acho injusto a gente atribuir sucesso só a quem ganha título. De novo, se você chegou na torcida do Arsenal agora e não acompanhou os últimos... Pô, cara, a última década, a gente passou por situações terríveis com esse time, tá? Você não sabe o que é time ruim, mas se você tá junto desde sempre, cara, a gente passou por maus bocados. E ver da onde o Arteta pegou esse time pra onde tá agora, cara, você agradeceria aqui, ó, ajoelhado todo dia o trabalho que o Arteta tá fazendo. Quem sabe eu não faço um vídeo sobre esse assunto aí na próxima data FIFA. Vamos ver. Bom, e o meu jogador da partida foi o Martinelli.
Pô, o cara entrou, fez o primeiro gol que desbloqueou completamente o time do Bilbao. Então o Man of the Match vai pro Nelly, nosso querido Gabriel Martinelli. Ah, e ainda entraram o Hincapié e o Norgard, olha que legal. Norgard voltando de lesão. Foram suas estreias na Champions League, né? Isso é legal. E que o Martinelli continue assim, né? É o primeiro bom jogo que ele entra. Como eu disse no preview da rodada passada da Premier League, ele foi bem na seleção. E eu queria que ele tivesse bem no clube também, pô, claro. Espero que esse seja só o início da volta, ressurgimento do nosso Gabriel Martinelli. E assim, gente, não foi uma atuação brilhante, não foi uma atuação bonita, não foi um jogo bonito de se ver, mas lutamos muito. Brigamos o jogo inteiro, tá? Eles vieram mordendo, mas a gente também. Isso é muito importante em competições como a Champions League. Isso pode ser a diferença entre ganhar e só chegar na semifinal, sabe? A luta também faz parte. Ah, e quer uma curiosidade inútil? O Arsenal é o primeiro time da história da Premier League a vencer 6 jogos consecutivos contra times da La Liga. Contra Sevilha, Real Madrid, Girona e agora o Bilbao. E vamos ser justos, tá? Se o Bilbao continuar jogando dessa forma, vai dar muito trabalho nessa Champions League, tá? Vai dar muito trabalho, muitas possibilidades reais deles passarem pelo menos entre os 24. E se chegarem no mata-mata, cara, esse jogo em casa deles é muito forte. O primeiro tempo foi tenso demais, cara. Foi tenso demais. O Arsenal não conseguiu sair do próprio campo por durante quase 20 minutos. Travando, brigando, tirando espaço. Esse time vai dar trabalho, real. Mas é isso, galera. Dever cumprido. Estreamos bem, fora de casa e contra um time cascudo. Que vitória. Que vitória. E pra você, qual foi o destaque do jogo? Feliz com o Martinelli? Comenta aí. E não esquece de curtir o vídeo, inscreva-se no canal e compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? E como sempre, come on, you Gunners!